Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar essa situação toda envolvendo ainda o caso do ministro Alexandre de Moraes, porque hoje é um dia de várias notícias ruins para o bolsonarismo, né? A primeira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, na última quinta-feira, decidiu negar o pedido feito pelo Novo para se investigar o ministro Alexandre de Moraes por formação de quadrilha e por falsidade ideológica. Até porque, como disse a decisão o procurador-geral Paulo Gonet, não existe materialidade para se afirmar o crime e não existiu irregularidade nenhuma na conduta do ministro até onde se tem informação. Só que não bastasse apenas isso, os bolsonaristas nesse momento estão rachados de certo modo. Por quê? Existe uma ala bolsonarista que não quer que os bolsonaristas mais estridentes fiquem falando algo sobre o Alexandre de Moraes nas redes sociais, sob o risco de perder a credibilidade no discurso que eles querem encampar, junto com o Glenn Greenwald, a Folha de São Paulo, o Fábio Serapião, a família Frias, o BTG Pactual, o PagBank e o mercado financeiro. E aí agora, para tristeza deles, dois bolsonaristas, que são vistos inclusive com bons olhos pelos bolsonaristas, um deles inclusive chegou a ser utilizado e é até hoje utilizado pelos bolsonaristas como referência de interpretação da lei. Quem seria este, Carlito? O senhor Ives Granda. Ives Granda Martins deu uma entrevista para Bela Megali, melhor dizendo, para Mônica Bergamo, perdão, na Folha de São Paulo, onde ele disse que não teve irregularidade nenhuma praticada pelo ministro Alexandre de Moraes e que ele não foi procurado por parlamentares bolsonaristas para poder dar a opinião dele sobre o caso. Porque se ele fosse procurado para dar a opinião dele sobre o caso, ele disse que não assinaria um pedido de impeachment em hipótese nenhuma. Por quê? Porque não teve ilegalidade ou irregularidade. O material publicado lá na coluna da Mônica Bergamo traz o seguinte, ó. Ives Gandra diz não ver problema em atuação de Moraes e rejeita apoio a impeachment. Mais abaixo ele diz o seguinte, ó, Gandra afirma que não foi consultado por parlamentares que tentam impulsionar um pedido de impeachment contra Moraes, mas diz que não assinaria iniciativa sobre nenhuma hipótese. Segue as aspas do Ives Gandra. Não tenho a tentação de atacar fulano ou beltrano. Sempre ataquei ideias, não professores, afirmou o magistrado da coluna, o magistrado aposentado da coluna. E é interessante a gente falar do Ives Gandra aqui, porque é ele quem dá respaldo ali à interpretação freestyle dos bolsonaristas do que diz o artigo 142 da Constituição sobre se poder ou não se poder utilizar as Forças Armadas para poder ter atuação de moderadora, né? Que o presidente da República, supostamente nas suas atribuições, segundo o Ives Granda, poderia convocar as Forças Armadas em momento de acirramento político, né? Vamos pensar numa palavra mais correta para trazer aqui. O presidente pode invocar as Forças Armadas para poder tentar manter a normalidade do funcionamento dos poderes e botar em prática ali o seu poder sobre as Forças Armadas. Quando, na verdade, o que o artigo 42 fala é o oposto, né? Que as Forças Armadas podem ser utilizadas para garantir e não por invocação do presidente da República, mas se, por exemplo, tentarem dar um golpe de Estado, as Forças Armadas podem intervir para garantir ao funcionamento das instituições e do Estado Democrático de Direito, e não o oposto, o presidente da República invocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado, como os bolsonaristas espalharam ali a tese do Ives Gandra, e agora vai ser difícil eles tentarem negar, porque o Ives Gandra, né, é referência deles. E aí a gente já tem uma referência que é o Ives Gandra, e também tem outra referência para o bolsonarismo, que é o ex-juiz, que foi ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que hoje é senador da República, o senhor Sérgio Moro, que disse o seguinte nas redes sociais dele, tá? Moro quebrou o silêncio, inclusive isso aqui também está publicado em um jornal de grande circulação do nosso país, e traz o seguinte: Moro quebra silêncio e diz que não há comparação com a Vaza Jato e caso Moraes. E aí aqui mais para baixo ele diz o seguinte na publicação dele: apesar dos hipócritas, não há comparação possível, até porque o objetivo dos processos é diferente. O que eu defendo é a eliminação dos excessos, como as penas exageradas dos manifestantes do 8 de janeiro. Como ele precisa de voto para ser eleito governador no Paraná em 2026, já que ele aparece liderando pesquisa, ele não vai chamar criminoso de criminoso, ele não vai chamar golpista de golpista, já que muitos dos indivíduos que foram para Brasília
saíram do Paraná, que é o estado que o Moro é senador e quer ser governador e atualmente quer eleger a esposa como vice-prefeita de Curitiba. Então ele não vai chamar golpista de golpista, criminoso de criminoso, vai chamar de manifestante. Mas até o Moro fala que não dá para fazer nenhuma comparação, e ele fala, né, porque o objeto dos processos é diferente. Primeiro, Moro não tinha poder de polícia, mas agia como se tivesse, dando ordem para o Ministério Público daquilo que o Ministério Público deveria investigar ou não, dando ordem para delegados de polícia, dizendo sobre o que o delegado de polícia deveria investigar ou não, ajudando a construir provas para poder encaminhar para o Ministério Público, para que o Ministério Público fizesse o trabalho ali, que não era por obrigação do Sérgio Moro a fazer, inclusive não era não ser só por obrigação, era ilegal essa relação, motivo inclusive que gerou a suspeição do Sérgio Moro e depois inclusive o STF em 2021 entendeu que o Sérgio Moro era um juiz parcial, tá? Por quê? Porque os diálogos comprovavam isso e como a gente sabe que o devido processo legal no Brasil garante presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa, estranhamente o Sérgio Moro e os membros da Força Tarefa da Lava Jato, mesmo com os celulares, o Moro disse que não tinha mais o celular, mas na minha análise é só caô, e os membros da Força Tarefa da Lava Jato tinham celulares ainda, quando a Polícia Federal pediu os celulares para que eles fossem periciados, para comprovar se as mensagens eram legais ou não, e se foram extraídas dos celulares deles ou não, eles disseram que não iriam entregar os celulares. E aí a gente precisa entender uma coisa, né? O ditado popular diz que quem não deve, não teme. E se a lei diz que eu não sou obrigado a produzir provas contra a minha própria pessoa, não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, por qual motivo será que os membros da Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público de Curitiba e o magistrado do caso não quiserem entregar o celular? Acho que é meio evidente, né, o motivo. Então, tem estas diferenças. O TSE tinha poder de polícia. Eu até estava lendo aqui uma matéria agora na Folha de São Paulo que eles trazem também o seguinte, é porque eles estão tentando de alguma maneira emplacar a matéria chucra deles e não consegue. Tá aqui, ó. Moraes usou órgão do TSE para levantar ficha de contratado para a obra em sua casa. Aí eles dizem o que aqui na matéria? Que o Ministério Exterior de Moraes utilizou o órgão de combate à desinformação no TSE para levantar informações sigilosas sobre um dos funcionários que iriam fazer o reforma na casa do ministro Alexandre de Moraes. Lembrem vocês, queridos, o ministro era presidente do TSE e ministro do STF. E naquele momento, como poder de polícia, volta a dizer, ele poderia sim saber se aquela pessoa representava um risco para ele. E o pedido foi feito de forma legal. E vocês não estão conseguindo emplacar. Até internamente está tendo um racha hoje no UOL e na Folha, porque você tem ali um grupo que fala não teve crime, não tem conduta ilegal, e aí você vai para outro grupo e tá lá, não teve crime, não teve conduta ilegal, e dentro da Folha tá essa briga entre ali o Glenn Greenwald, a família Frias e o Fábio Serapião tentando vender a tese de que teve conduta ilícita. Não teve. Não teve. O que é que o bolsonarismo está colhendo sobre disso aí? Está colhendo um aumento da força do Xandão. Uma matéria publicada, inclusive, lá mesmo no UOL, traz o seguinte, né? Que esta situação dos ataques promovidos pela extrema-direita bolsonarista ao ministro Alexandre de Moraes tem promovido o que eles têm chamado de efeito rebote. Tá aqui, ó. Nova ofensiva bolsonarista tem efeito rebote pró-Moraes. O STF está mobilizado em defesa do ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República está mobilizada em defesa do ministro Alexandre de Moraes. O TSE está mobilizado em defesa do ministro Alexandre de Moraes. O governo do presidente Lula está mobilizado em defesa da democracia e dos trâmites legais que até aqui se mostraram do ministro Alexandre de Moraes. E até parte do Poder Legislativo, meus amigos. Porque lembrem vocês, o presidente do Congresso é o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. E ele já disse que não vai abrir pedido de impeachment porque ele não está convencido que teve cometimento de crime. Olha que interessante. Olha que maravilha. Então, na minha última análise da semana, sem voz, tossindo pra caramba que eu estou doente aqui, mas estamos aqui cumprindo nosso compromisso de fazer análise das abilolagens do cenário político brasileiro, eu desejo para vocês um ótimo final de semana e peço que vocês mandem esse vídeo para o seu amiguinho bolsonarista, para ele saber que o Ives Gandra, que é aquele juiz magistrado, né, aposentado, que ele utilizava para poder ter ali a interpretação freestyle do que dizia a lei, em específico o artigo 14 do Código da Constituição, diz que Moraes não cometeu crime. E aí eles vão ter de escolher. Ou eles acham que o Ives Gandra é uma pessoa séria e deve se ouvir o que ele fala,
ou eles acham que o Ives Gandra não é uma pessoa séria? Pra gente, você já sabe, o Ives Gandra nem fede nem cheira. A interpretação dele do 142 é freestyle, a gente já sabe. Vários magistrados deixaram isso bem claro. Agora, estranhamente, agora o Ives Gandra está seguindo a linha da maioria dos magistrados respeitados, os operadores do direito respeitados no nosso país, que não teve violação nenhuma por parte do ministro Alexandre de Moraes. Aos bolsonaristas, parafraseando aqui a nossa queridíssima deputada Duda Salabert, cabe sentar e chorar. Ao Bolsonaro, eu preciso lembrar, prepara a mala, macho, porque o seu destino, muito em breve, vai ser a cadeia. Grande abraço para vocês, bom final de semana e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!